Olá, professor Abner aqui. Nos últimos vídeos, nós tratamos daí sobre energia e trabalho. Falamos da conservação da energia mecânica em um movimento unidimensional. Como lá nos outros vídeos, o nosso foco era discutir um pouco sobre a energia, né, quantificar essa energia, né, em valores, em equações, mostrar o princípio da conservação da energia por alguns exemplos mecânicos, né, mas mostrando que isso é um princípio, é uma lei, né, que ocorre, que a gente observa em vários exemplos, mas que é difícil a gente afirmar que isso é verdade para todos os exemplos, porque existe uma infinidade de exemplos e nós somos incapazes, nós somos limitados, nós não conseguimos testar todo o universo, né? Testar todo o universo se essa lei é válida, assim como qualquer lei física, né? A gente testa em várias situações e ela é obedecida, mas nós não conseguimos testar toda essa infinidade de exemplos que a gente poderia ter. Bem, eu estou dizendo isso apenas para fazer essa introdução na nossa continuação aqui da discussão sobre energia mecânica. E lá nós definimos o que seria o trabalho, né? Trabalho realizado sobre um corpo. Trabalho realizado sobre um corpo devido à ação de uma força, né? E também a gente pode pensar no trabalho realizado sobre o corpo, pensar na transformação de uma energia, por exemplo, potencial. Nós vimos a potencial gravitacional e a potencial elástica, são energias mecânicas, energias potenciais, né? E que elas podem ser convertidas em energia cinética, e essa variação da energia cinética está associada com o trabalho, né? E a variação da energia potencial também está associada com o trabalho, só temos que tomar cuidado com certos sinais aí, né? Sinal positivo, sinal negativo aí dessas variações, seja a variação da energia cinética, seja a variação, né, a menos variação aí da energia potencial. Então, depois de nós termos discutido isso tudo lá nos últimos vídeos, no caso unidimensional, agora a gente pode tratar, então, como que fica a conservação da energia mecânica em um movimento geral. O que eu quero dizer por um movimento geral? É um movimento em três dimensões. Né? É um movimento em três dimensões. Então, lá a gente analisou só uma dimensão, se naquela única dimensão, né, que geralmente era o eixo X, se tivesse uma, a realização de um trabalho, a gente estudava a realização desse trabalho sobre aquele corpo, né? Mas em três dimensões, o que ocorre é que a gente pode ter trabalho em uma direção, trabalho realizado deslocando um corpo em uma dada direção e sentido, mas nas outras podem estar ocorrendo coisas diferentes, podem estar ocorrendo movimentos diferentes, pode não estar ocorrendo um movimento, né? E aí a gente precisa entender o que ocorre nessas situações em cada direções e aí até aprofundar mais nos nossos conceitos do que é de fato uma conservação da energia mecânica. Então aqui daqui para frente nós vamos estudar então esse movimento geral em três dimensões e a partir disso nós vamos chegar a outras conclusões um pouco distintas, né? Vamos dizer assim, não que no movimento unidimensional nós concluímos coisas erradas, mas é que no movimento geral a gente precisa completar o que nós vimos no movimento unidimensional, que aqui, quando a gente pensa num movimento em três dimensões, a gente precisa de mais informação, né? De completar mais as nossas informações aprendidas nos últimos vídeos, tá? Então a gente vai ver aqui, por exemplo,
forças não conservativas, né, como que essas forças não conservativas elas vão agir no nosso sistema, né? E uma força não conservativa, ela pode agir, por exemplo, das três direções, né, do plano do sistema tridimensional que a gente tem, ela pode agir, por exemplo, em uma direção apenas, não nas três, né? E nas outras duas direções, por exemplo, o movimento ele pode ser conservativo, tá? Ele pode ser o movimento ocorrer por ação de forças conservativas. Em uma direção só, ocorrer por uma força não conservativa. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos uma conservação da energia parcial, né? Onde a energia mecânica ela vai estar se conservando em duas direções e em uma ela não vai estar se conservando porque a gente vai ter ação de força não conservativa em uma dada direção, tá? Então é isso. Vamos, já falei bastante assim de introdução, vamos começar. Então a gente vai começar primeiro pelo primeiro ponto aqui, que é o trabalho de uma força constante, né? Uma força constante aqui, o fato de ser força constante é importante frisar, de direção qualquer, tá? Então vamos pegar como exemplo um bloco onde atua sobre esse bloco uma força F que faz um ângulo de θ com o eixo horizontal, tá? Então, fazendo diagrama de corpo livre ou diagrama de força dessa que atua sobre esse bloco, nós temos então a força F, que é a força aplicada sobre esse bloco, a força normal de contato com a superfície aqui, né? E a força peso, né? E a força peso. Vamos admitir também que esse caso é um caso em que o bloco ele não sai do chão por F aplicado, né? A gente está aplicando uma força F aqui que tem uma componente perpendicular e tem uma componente uma componente perpendicular, uma componente horizontal. E aí, ele poderia, dependendo da força aplicada, esse bloco poderia sair, perder o contato com o chão, né? Então, não é com essa superfície, né? Então, não é esse caso que nós estamos interessados, pelo menos aqui, em tratar nesse exemplo, tá? Então, o bloco, ele se movimenta na horizontal, ele se movimenta no eixo X, pode pensar assim, né? Ele está se movimentando na horizontal. E vamos considerar que por essa força aplicada, ele vai se deslocar por uma distância L. Tá? Ele vai se deslocar por uma distância L. Então, essa força ela é responsável por deslocar esse bloco de uma distância L. E, portanto, essa força realiza um trabalho sobre esse bloco, deslocando ele de uma distância L. Bem, a componente horizontal dessa força, nós vamos dizer que é uma força paralela, por isso esses dois traços aqui, é uma força paralela ao movimento, tá? Esse paralelo aqui é de paralela ao movimento, ou paralela ao deslocamento, né? Ao deslocamento. É a força que está na mesma direção do deslocamento, né? E nós vamos chamar de componente perpendicular, né? Ou componente vertical, né? Esse daqui é o símbolo de perpendicular. É a componente que é, então, perpendicular ao deslocamento. Perpendicular ao deslocamento. Bem, F cosseno θ é essa componente horizontal, né? E F seno θ é essa componente perpendicular, ou vertical, né? Então, pessoal, como esse movimento, esse bloco, ele não sai do chão, então ele não tem nenhuma aceleração perpendicular, né? Ele não tem nenhuma aceleração perpendicular. A única aceleração que ele tem é na horizontal, né? Essa aceleração paralela ao deslocamento, né? Que eu vou chamar de simplesmente A, né? Então é isso que nós estamos tendo aqui, né? Bem, então para a gente descrever o diagrama de forças
aqui desse caso, a componente perpendicular, a gente tem F seno θ, a gente tem a força normal e a força peso, e todas essas, elas se equilibram, né? Elas se equilibram de tal maneira que, pensando na segunda lei de Newton, F igual a ma igual a zero na perpendicular, né? No caso perpendicular. Mas, no caso, na horizontal, né, o que nós temos é a força aplicada à componente horizontal, F cosseno θ, né? F cosseno θ. E isso é igual, pela segunda lei de Newton, a massa desse bloco, m, né? A massa desse bloco m, vezes a aceleração, né? Vezes a aceleração. Bem, então, a gente pode pensar aqui como que fica esse movimento na horizontal. Então, como a força F aplicada é constante, então a aceleração, né? Então a aceleração é constante também, né? Então a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, a gente pode aplicar a equação de Torricelli aqui para descrever o nosso movimento, certo? Então, aplicando a equação de Torricelli, posso pensar, vamos supor que o nosso movimento, ele desloca L, né? Mas que a gente tem inicialmente uma velocidade V1 e aqui, uma velocidade V0 e aqui uma velocidade V1, tá? Então, no final, a gente tem uma velocidade V1. Então, a gente tem V1 quadrado igual a V0 quadrado mais 2A e o deslocamento. O deslocamento ΔX, né? O deslocamento, pensar x1 menos x0. Esse x1 menos x0 é o L, né? É o deslocamento L aqui no nosso exemplo. Bem, então a gente pode escrever V1 quadrado menos V0 quadrado é igual a 2AL. É igual a 2AL. Pela segunda lei de Newton, como eu disse, né? Pela segunda lei de Newton, na horizontal, essa força paralela ao deslocamento é F cosseno θ. E isso é igual a massa vezes a aceleração. Isso é igual a massa vezes a aceleração. De tal forma que a aceleração, a gente consegue tirar a aceleração aqui, se a gente conhece essa força aplicada, né? A aceleração é F cosseno θ dividido por m, né? Então, vamos substituir isso na nossa expressão da equação de Torricelli. Então, nós temos, V1 quadrado menos V0 quadrado é igual a 2, e a aceleração, vou colocar em vermelho aqui, é F cosseno θ dividido por m, isso multiplicado pelo deslocamento L. Isso multiplicado pelo deslocamento L. Veja que interessante, né? A gente pode, então, multiplicar m, essa massa m a gente multiplica aqui do outro lado, e esse 2 passa dividindo, né? E aí, olha que interessante. Então, a gente vai ter m V1 quadrado sobre 2 menos m V0 quadrado sobre 2. Isso é igual a F cosseno θ L. F cosseno θ L, né? Então, você observa que isso é igual à variação da energia cinética, isso é igual à variação da energia cinética entre, vamos pensar assim, entre as posições ou os instantes, enfim,
Posso pensar entre as posições, então, x0 e x1. Pessoal, isso a gente viu nos vídeos anteriores, que é o trabalho realizado para deslocar esse corpo de uma distância L, né? Esse é o trabalho para deslocar o corpo de L, né? De uma distância L. Bem, então, a gente conclui que nesse caso aí, a força que realiza trabalho é apenas a componente perpendicular ao é a componente paralela ao deslocamento. Então, o trabalho é igual a F paralelo, né? Porque o F cosseno θ é o F paralelo ao deslocamento, vezes a distância L, né? A distância que o corpo desloca, certo? Então aqui a gente conclui algo bem interessante por esse exemplo, né? Por esse exemplo que é o seguinte: apenas a componente paralela da força, né? Componente paralela da força em relação ao deslocamento, é capaz de realizar, né, o trabalho. E essa é uma conclusão muito importante, porque aquela força ela é aplicada de uma tal maneira que ela não é, ela tem uma direção qualquer, né? Mas só a componente paralela ao deslocamento é que realiza o trabalho. Logo, só para completar, então, uma força perpendicular ao deslocamento de um corpo, ou uma partícula, né? Ao deslocamento de um corpo, ou uma partícula, deslocamento de um corpo, ou partícula, não realiza, né? Realiza trabalho. Essas são conclusões importantes que nós observamos apenas quando a gente estuda, né? Então, o movimento de um corpo pela ação de uma força que tenha duas direções no mínimo, né? Então, um caso bidimensional. Então, lá no caso unidimensional, nós não fomos capazes de, por exemplo, observar e concluir essa situação, né? Então, aqui já vem logo de cara um primeiro ponto, que é uma informação a mais do nosso problema, né? Mais para frente, vocês vão ver, lá no estudo do eletromagnetismo, que a força magnética ela é perpendicular ao movimento. Eu já falei sobre isso aqui na aula de equações de Newton, né? Desculpa, de leis de Newton, e eu falei sobre a questão da força magnética, né?
Então, a força magnética, ela também, por ser perpendicular ao movimento de uma partícula, ela também não é capaz de realizar trabalho sobre essa partícula, apenas de defleti-la, né, de uma certa direção. Bem, o trabalho nesse exemplo, né, então, a gente pode escrever ele de uma forma bem interessante, que é o seguinte: pensa assim, então, a gente tem aqui a força F e a gente tem um deslocamento que eu posso chamar de um vetor também. Eu posso chamar de um vetor L, né? Porque se a gente for pensar num caso mais geral possível, esse deslocamento ele poderia ser tridimensional também. Mas, enfim, vamos pensar só nesse caso simples aqui. E o ângulo entre a força e esse deslocamento L é θ. Então, o trabalho que é uma grandeza escalar, pode ser definido através de um produto escalar de F escalar com esse vetor deslocamento L, tá? No caso aqui, o vetor deslocamento é o L, né? Então, um produto desse tipo, né, um produto desse tipo interno, escalar, a gente tem, né, um produto de dois vetores dando um escalar. Então, resultando na grandeza escalar, que é o trabalho, né? Veja o tanto de coisa que a gente consegue discutir só com um exemplo como esse, né? Então, agora vamos aqui expandir isso, então, né, para o trabalho de uma força no movimento geral. Então, ali a gente usou um exemplo para poder discutir tudo isso, e agora a gente vai para um trabalho de uma força no movimento geral. Bem, então, uma partícula, vamos pensar assim, uma partícula, um corpo, se desloca de um ponto P1 para um ponto P2 por um caminho C. Esse caminho, essa curva aqui, ela representa um caminho, tá? Um caminho. É por esse caminho que essa partícula anda, ou esse corpo anda, tá? Para essa partícula vir, agora o nosso pensamento aqui, diferentemente de como nós vimos anteriormente, a nossa visão aqui vai ser o seguinte: o que causa esse corpo se movimentar do ponto P1 para o ponto P2? O que causa esse movimento é a ação de forças, né? De forças que vão levar, a única forma é a ação de uma força para levar de P1 para P2, né? E aí, sobre cada ponto desse caminho, nós temos uma força aplicada, desconhecida, que a gente a princípio não sabe, não vamos supor que seja constante, e nem a origem dela aqui, pelo menos. Vamos pensar só num caso geral. Então, pelos nossos conhecimentos adquiridos anteriormente, vamos pegar um ponto PI e um ponto PI mais um, tá? Então, é só de um ponto para o outro, e esse ponto eu vou chamar de I porque eu vou pensar que eu tenho vários pontos. Vários pontos. Eu posso subdividir entre P1 e P2 infinitos pontos, tá? E aí, entre dois pontos dessa curva, sempre eu vou ter um deslocamento, né? Um deslocamento que eu vou chamar de ΔLI, né? Esse vetor de deslocamento ΔLI. Então, ΔLI, ele é simplesmente LI mais 1 menos LI, né? Esse é o ΔLI. Esse é o deslocamento, o vetor de deslocamento, né? O vetor de deslocamento. Então, vou colocar aqui, na verdade, na forma de um vetor, né? Um vetor de deslocamento entre
PI e PI mais 1. Sobre esse ponto PI, eu tenho uma força desconhecida FI atuando sobre essa partícula. Essa força FI é a responsável por deslocar, então, essa partícula de PI para PI mais 1. E essa força FI faz um ângulo θ com o vetor de deslocamento ΔLi. Tá? Eu estou dizendo que faz um ângulo θ qualquer com o vetor de deslocamento ΔLi. Bem, aí você pode perguntar, mas professor, no ponto PI mais 1, não seria uma outra força atuando sobre esse ponto? Sim, a princípio sim. Se esses pontos forem muito distantes um do outro, eu não posso garantir que essa força FI aplicada sobre o ponto PI seja igual à força aplicada sobre o ponto PI mais 1. Mas, se eu aproximar esse ponto PI mais 1 muito próximo aqui do ponto PI, eu posso supor e admitir que essa força aplicada entre PI e PI mais 1 seja constante, que ela seja constante, assim como a gente mostrou anteriormente. Seria o mesmo caso anterior que eu mostrei aqui sobre aquela força aplicada sobre aquele bloco, de uma direção qualquer. É a mesma situação. Então, como eu escrevi aqui, né, vamos admitir que PI e PI mais 1 são tão próximos, né? Isso daqui não é um igual, tá? Isso daqui é E, tá? São tão próximos que podemos supor que FI é constante entre esses pontos. Então, não que a força F seja constante durante esse caminho C, mas que eu pego dois pontos tão próximos para fazer a minha análise, que entre esses dois pontos eu posso admitir que a minha força aplicada ela seja constante, tá? Que ela seja constante. Então, se a força é constante, nós vimos anteriormente como que a gente calcula o trabalho, tá? Então, o trabalho para deslocar essa partícula do ponto PI para o ponto PI mais 1 é essa força FI escalar o vetor de deslocamento que é delta LI, tudo bem? Né? E isso daqui nós vimos anteriormente que é o trabalho para deslocar, né, o trabalho realizado por uma força constante, né? Então vou escrever de forma mais simples. Trabalho de uma força constante. Ok. Veja, eu acho que vocês já estão percebendo, né? Que aí a gente pode então supor que nós temos, como eu disse, vários pontos P's e entre cada dois pontos P's, entre cada ponto desses P's, nós temos uma força constante, FI, né? E esse I vai ser um índice que vai variar. E entre cada dois pontos nós temos o trabalho realizado por uma força constante. Então vamos supor que nós temos infinitos, podemos subdividir isso em infinitos segmentos delta LIs, né? Todos iguais esses segmentos. As distâncias entre dois pontos, né, os vetores de distância de deslocamento entre dois quaisquer pontos dentro desse caminho sejam sempre iguais, né? E que daí, em cada um, nós tenhamos um LI, né? Na qual atua
força atua, né, em cada segmento uma força constante, né? Uma força constante, Fi. Então, eu posso, dessa maneira, escrever que o trabalho para deslocar essa partícula de P1 para P2, de P1 para o ponto P2, então, né? Veja, do ponto P1 para o ponto P2, vai ser por esse caminho C, né? Por esse caminho C determinado por essa curva, o caminho C determina a curva, essa curva, é igual ao limite de ΔLi tendendo a zero, vou colocar assim o módulo de ΔLi tendendo a zero, da soma de I1 até N, sei lá quantos N segmentos que eu posso subdividir isso daí, né? Porque esse N tende a infinito, né? De Fi escalar delta Li. Isso daqui vocês já sabem que isso daqui resulta numa integral de P1 até P2, e aí eu vou explicitar que é por um caminho C, isso aqui vai ser importante, porque esse caminho C que vai determinar como eu resolver essa integral aqui, ó, é F, então, F escalar dl, onde esse F pode ser uma força qualquer, né, uma força não necessariamente precisa ser constante, né? Não precisa ser constante. Se for constante, é fácil resolver essa integral. E dl vai ser determinado por esse caminho C. Esse daqui é o que a gente chama de uma integral de linha, né? Então, esse daqui é o que a gente chama de uma integral de linha. Então, vou só escrever aqui a integral de linha. A gente precisa saber como é a função que descreve aquele caminho C para poder resolver essa integral de linha, tá? Então, a integral de linha de F escalar dl. No sistema cartesiano, né, no sistema de coordenadas que nós escolhemos aqui, é o OX, Y, né? Então, aqui é bidimensional. Esse dl, a gente pode definir ele como dl é quem? A gente pode definir ele com componentes do nosso sistema cartesiano, da nossa referência. Ser dx i chapéu mais dy j chapéu. Se for um caso tridimensional, a gente vai incluir aqui o dz k chapéu. Então, isso daqui em 3 dimensões, né? Em 3 dimensões, tá? E daí vai ser, ó, a mesma coisa aqui, ó. O ΔL é o que vai tender a ser o dl, né? O infinitesimal dl nosso. Veja que, olhando para o ΔL, nós temos uma componente ΔLx e uma componente ΔLy, né? E é isso, é a mesma interpretação aqui para o infinitesimal dl, tá? A mesma coisa aqui para o infinitesimal dl. Então, F escalar
dl, no caso mais geral, é o quê? O f também vai ter componentes fx, fy e fz, né? Então, nós temos fx i chapéu mais fy, j chapéu mais fz, né? fz, k chapéu, escalar o dl, né? bx i chapéu mais dy, j chapéu mais dz, k chapéu. E aí, o resultado desse produto escalar, espero que ninguém tenha dúvidas nesse ponto, né? A gente já discutiu bastante essas coisas. Isso é fx dx mais fy dy mais fz dz mais fz dz, de tal forma que então é integral, né? Pensando num caso tridimensional, tá? Pensando num caso tridimensional, a integral para levar de um ponto P1 para um ponto P2 por um caminho C, pensando que agora é no caso tridimensional de f escalar dl, é igual, a gente pode pensar nas integrais em cada uma das direções. Integral de P1 a P2 por C de fx dx, mais a integral de P1 por C de P1 a P2 de fy dy, mais a integral de P1 a P2, né, pelo caminho C, de fz dz. Então, a gente precisa analisar o trabalho realizado pela força F sobre cada uma das direções agora, sobre cada uma das direções. Isso é extremamente importante, tá? Isso é extremamente importante aqui. É o trabalho realizado pela força F, pelo caminho C, a gente tem que analisar, então, como que é o trabalho realizado por cada uma das componentes. No caso do nosso exemplo, por exemplo, não temos componente FZ. FZ é zero. FZ é zero, né? No exemplo aqui, então, no exemplo que nós pegamos, que não é, eu coloquei que é geral, mas a gente pegou um caso bidimensional, né? Um caso bidimensional, né? O FZ, né? Veja bem, o FZ é zero e, portanto, não há trabalho realizado para movimentar a partícula nessa direção, né? A partícula em Z, certo? Então é isso. Para finalizar, então, para finalizar essa primeira aula, que nós temos mais que nós vimos no vídeo anterior, que o trabalho para uma força qualquer, o trabalho realizado por uma força aí, aquele trabalho no movimento unidimensional, né? A gente poderia escrever. Então, a gente sabe que Fx é igual, pela segunda lei de Newton, vai ser igual a m ax, né? M, a massa dessa partícula vezes a aceleração em x, e a partir disso a gente determinou em vídeo anterior, se vocês não viram, voltam lá, nós determinamos que, então, lá no movimento unidimensional, que o trabalho
para deslocar o corpo de uma posição x1 para x2, né, que no caso aqui eu vou colocar então P1 para P2, que é os pontos lá, de f dx, isso é igual a m integral de vx dvx, né? Vx dvx. De tal maneira que, então, isso daqui é igual a, se essa integral agora, na integração é no dv, é na velocidade da variável de integração, pode pensar que é de um v1x até um v2x, essa integral. Isso é igual a mv1x, quer dizer, desculpa, mv2x quadrado sobre 2 menos mv1x quadrado sobre 2, e isso é igual a, então, né, a variação da energia cinética do movimento que ocorre em x, né, do movimento que ocorre em x. Então, a gente pode generalizar isso para todas as outras componentes, e aí, então, a integral que o trabalho, né, realizado sobre essa partícula como um todo, do ponto P1 para o P2 pelo caminho C, né, veja o tanto de informação que a gente está tendo que identificar agora para poder fazer tudo certinho do nosso movimento aqui. Isso é igual a meio de m, né, v2x quadrado mais v2y quadrado mais v2z quadrado menos meio de m v1x quadrado mais v1y quadrado mais v1z quadrado, né? Se a gente tira esse meio de m em evidência, né? Na verdade, nem precisa tirar. O que a gente observa aqui é que nós temos como resultado dessa integral simplesmente, né, v2x quadrado mais v2y quadrado mais v2z quadrado é o módulo da velocidade, né, o módulo desse vetor velocidade no ponto P2, tá? É fácil você ver isso, né? Não vou explicitar demais, porque a gente já discutiu bastante essas coisas. Então, esse é o módulo de V2 quadrado. Eu vou até escrever com a barra e tudo aqui para mostrar que, né, a velocidade, o vetor velocidade, aqui a gente está no caso tridimensional, é um vetor, né? É um vetor. Então, é o módulo de V2 quadrado menos m sobre 2 módulo de V1 quadrado, módulo de V1 quadrado. E isso, pensando em energia cinética desse movimento geral, é a energia cinética no ponto P2 menos a energia cinética no ponto P1. Isso é igual à variação da energia cinética. Então, a gente volta aos mesmos conceitos lá que nós obtivemos no caso unidimensional. Por quê? Porque a gente está considerando aqui esse trabalho realizado por uma força. Tá? Então, o trabalho realizado por essa força no movimento geral, ela é igual à variação da energia cinética. É igual à variação da energia cinética, né? Então, o trabalho ele é simplesmente a diferença entre as energias cinéticas da partícula nos pontos finais e iniciais. E aí, no próximo vídeo, nós vamos tratar, então,
mais especificamente essas forças conservativas, tá? Nós vamos tratar mais especificamente essas forças conservativas. Na verdade, eu falei aqui da força conservativa, mas essa daqui pode ser uma força qualquer. No fim das contas, ela pode ser uma força qualquer. Ela não necessariamente vai precisar ser uma força conservativa, mas ela vai estar associada com uma força que responde um movimento, né, que gera uma energia cinética, tá? E aí no próximo vídeo, então, nós vamos tratar a questão mais específica da força conservativa, que está associada, na verdade, a uma energia potencial. Está associada a uma energia potencial, tá? Então é isso, a aula fica por aqui.